É um projeto que hoje estaria estimado em mais de R$ 1 bilhão. O Santa Cruz quase teve uma grande reforma no seu estádio lá em meados de 2007, 2009, quando ainda estava discutindo, quais seriam os estádios para a Copa do Mundo de 2014, e nisso o Arruda acabou entrando, por exemplo, nessa lista de que poderia haver uma grande reforma ou algo nesse sentido, que com o tempo todo mundo sabe que acabou não acontecendo. Mas assim, quero dar aqui um pouco mais de detalhes sobre esse projeto que visava uma modernização e uma ampliação do estádio do Arruda. Além disso, qual forma eu vejo que, pensando a longo prazo, poderia ter uma forma de ter uma modernização no estádio. É claro, não todo esse investimento, até porque na época era mais do que 300 milhões de reais, igual eu vou comentar aqui nesse vídeo, só que a valores presentes passaria da casa de bilhão, até porque os estádios recentes feitos no Brasil nessa forma passou aí desse número. Então eu quero trazer aqui um pouco mais de detalhes da época e o que temos também de atualizações. Antes de dar uma sequência, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever caso esse conteúdo aqui te agregue de alguma forma. Eu tenho alguns outros canais também aqui no YouTube, possivelmente você me conhece do lado do canal Black Cartel. Eu preferi fazer esse outro canal aqui que eu já tinha também, só que assim, para postar alguns outros conteúdos como esse, de projetos de estádios, que eu vou trazer aqui vários conteúdos. Esse é o primeiro que eu estou gravando, então por isso essa introdução. Então assim, possivelmente se você estiver assistindo esse vídeo daqui 2, 3 semanas, um mês dele ter postado, já vai ter outras sugestões, inclusive do Santa Cruz, que eu quero trazer aqui no canal sobre, por exemplo, centro de treinamentos, projeto de estádio, clube empresa, histórias dos estádios também pelo país. Então se inscreve aqui nesse outro canal que sem dúvidas me ajuda bastante. E caso você queira ficar por dentro das notícias, contratações, mercado da bola, tá nosso canal também aqui, o Black Cartel Foot, com o link na descrição. Bom, esse projeto da Arena Coral que foi lançado inicialmente lá em 2007, como eu havia falado para vocês na introdução do vídeo, com uma expectativa, por exemplo, de ter um estádio em Pernambuco para receber os jogos da Copa do Mundo, que acabou sendo construído a Arena Pernambuco em Recife, então inviabilizou esse projeto. Mas deixei aqui para vocês alguns detalhes, por exemplo, com a capacidade superior a 68.500 lugares, mais de 12.918 lugares em relação ao que era anteriormente. Além disso, um complexo de estacionamento com mais de 2.000 vagas, ginásio e museu também do Santa Cruz, que teria um custo na época projetado na casa dos 190 milhões de reais. Essa obra, inclusive, foi feita aí pelo Silvio Andrade de Lima e o Reginaldo Esteves, que eu deixei aqui os créditos também para eles. O estádio do Arruda que teve a sua inauguração lá no dia 15 de novembro de 1943 e a última obra de ampliação foi em 1982, sendo a capacidade atual na época ali de 55.582 torcedores, sendo ali 12.982 cadeiras. Então esse projeto visava justamente essa modernização e ter muito mais cadeiras nos estádios, que foi, por exemplo, uma reforma que teve em alguns estádios pelo país com um estilo parecido. Eu diria que o mais parecido que foi para a Copa seria o Mineirão e o Maracanã, num formato geral, e também pelo tamanho, a capacidade, que com certeza poderia ser uma alternativa. Lembrando que assim, outros estádios foi cogitados também na época, como por exemplo, antes da construção da Arena Pernambuco, dessa modernização poderia acontecer também, por exemplo, na Arena do Aflitos, que era uma das possibilidades, e os 3 times da capital estavam de olho. Mas eu quero falar especificamente aqui desse projeto da Arena Coral. Quem sabe depois eu não posso falar algum outro, ou por exemplo de uma Arena do Esporte, do Náutico, enfim, em alguns vídeos aqui futuros. E bom, qual foi o motivo que esse projeto acabou não indo adiante? Deixei aqui algumas matérias para vocês na época que afirmava que a inviabilidade estrutural do estádio, do Arruda, para atender às reformas exigidas pelo padrão da FIFA. Por conta desses, não houver um investimento, a ideia então acabou não indo adiante. Então acabou que, por exemplo, foi um projeto que foi debatido e tudo mais, mas não, na minha opinião, não com a devida atenção que gostaria. E enfim, acabou que não foi uma escolha. Porém, eu diria que das obras que tivemos na época, diria que o projeto mais interessante que acabou não indo adiante foi esse do Santa Cruz. Até por conta disso eu queria fazer um vídeo aqui falando somente sobre esse caso. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você então achou dessa forma no geral do estádio? Então eu deixei aqui algumas fotos aparecendo para vocês e quero falar agora também sobre alguns outros aspectos importantes nesse vídeo. E bom, desde então o Santa Cruz tem gastado bastante em relação a reformas e manutenção do seu estádio, ainda mais por conta do período ali da pandemia, que não podia receber torcedores e tudo mais, ficou um bom tempo sem torcida e por conta disso vários gastos que teve com o estádio, que não poderia ter a receita, por exemplo, de bilheteria, que não é, por exemplo, a principal fonte de receita do clube, mas pelo menos para a manutenção do estádio é sem dúvidas fundamental. E assim, nesse ano mesmo teve algumas especulações de que teria alguns acertos, por exemplo, com retrô para a utilização do Arruda das duas equipes,
pernambucanas, o que essa proposta, que até teve contrato assinado e tudo mais, a foto dos dois presidentes juntos, acabou não indo adiante e acabou que ficou por aí mesmo, nessa história de que o Retrô poderia ajudar em algumas reformas do estádio para, por exemplo, ter um aumento, quem sabe até mesmo da capacidade dos jogos do Santa Cruz. Inclusive essa questão da capacidade que foi ampliada recentemente, longe ainda, por exemplo, da capacidade máxima do estádio, mas depois de vistorias recentes do Corpo de Bombeiro, conseguiu uma elevação nesse número de torcedores que, por exemplo, antes da pandemia, tinha uma capacidade próxima dos 50 mil, acabou que depois de um período parado, sem manutenções devidas, esse número não estava nem chegando nem a 35, 40 mil, aos poucos também com a liberação da torcida e reformas importantes no estádio, vai conseguindo essa liberação, que eu quero também focar um pouco sobre isso e falar qual que é a minha visão, que eu vejo que poderia, não diria que retomar essa Arena Coral, mas pensar numa reforma a longo prazo. Bom, onde sobre essa ampliação do estádio, deixei essa matéria aqui, onde o próprio Santa Cruz no seu site oficial disse o seguinte, abre aspas, a Comissão Patrimonial do clube, sob o comando de Vitor Pessoa de Mello, está atualmente operando obras de restauração e modernização do estádio do Arruda, fazendo intervenções nas paredes do fosso já concluídas e criando novo acesso entre arquibancadas inferiores da Rua das Moças e a área de campo de jogo, entre várias outras intervenções e assim, principalmente na parte elétrica, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros, que foi importante, para a ampliação do estádio. E ainda completa dizer o seguinte, desde o início da atual gestão, com grande esforço das obras de restauração e modernização do estádio, o Arruda voltou a receber todas as licenças de funcionamento e saiu da proibição de público zero para 3 mil pessoas, chegando já na primeira semana a 7 mil pessoas na segunda semana e 20 mil pessoas apenas em um mês. Posteriormente, ainda em 2022, com várias obras, conseguimos elevar a capacidade para 42 mil pessoas e nesse ano, com a realização de novos melhoramentos, recebemos mais uma atualização do Corpo de Bombeiros, ampliando para 44 mil. O estádio está sendo devolvido à torcida e breve, com a conclusão dos atuais serviços, certamente teremos uma ampliação do público ainda com mais segurança. Então, assim, essa ampliação que foi fundamental, ainda mais o Santa Cruz, que tem uma das melhores médias da Série D, conseguiram manter uma média de quase 44 mil realmente torcedores por jogo, fora a ampliação que já teve, que no momento que eu estou gravando esse vídeo não consegui achar o número total da capacidade que está permitida, mas ainda não é o máximo, que seria de 60 mil torcedores, por conta de algumas reformas pequenas que faltam, mas é claro, todo mundo enxerga que necessita de uma reforma um pouco mais aprofundada, quem sabe a longo prazo, vendendo name rights ou algo nesse sentido, para ter realmente uma arena e não um estádio, que ainda bem, teve reformas importantes para ser mais seguro ainda para a sua torcida, porém, longe do que, na minha opinião, a torcida do Santa Cruz merece ou do que o clube gostaria, ainda mais quando surgiu nesses boatos de construir um estádio, ter uma arena própria lá ainda em 2007. Bom, então assim, a capacidade do Arruda hoje próximo dos 60 mil torcedores para 60 mil lugares. Se virasse por exemplo, um estádio totalmente moderno, igual foi aqui do Arruda, dependendo, se não aumentasse a capacidade, obviamente colocando cadeiras, haveria uma redução, mas não diria que grande coisa. Quem sabe ele cairia para 50 mil, 52 mil, algo não muito grande assim, mas no geral eu vejo que esse projeto ir adiante teria que ter, por exemplo, uma ajuda de uma SAF, porque muitos clubes no Brasil têm se associado ao modelo de clube-empresa e alguns optaram, por exemplo, por ter uma associação, não só do investidor colocando dinheiro no clube para contratações, pagar dívidas, que sem dúvidas o Santa Cruz precisa muito disso, mas também em relação a pensar no longo prazo, quem sabe numa reforma do estádio. Por exemplo, o Vasco com São Januário e o Curitiba com Couto Pereira associaram as suas SAFs para ter uma modernização no seu estádio. O São Januário um pouco menos, não vai ser, por exemplo, uma reforma integral, mas do Coxa já prepara, por exemplo, uma arena muito mais interessante, visando assim o longo prazo, não apenas recebendo só o dinheiro do investidor para reforços e manter o estádio atual, não. Que é uma arena bem interessante, multiuso e que pode render bons frutos para a torcida e para o clube, pensando, por exemplo, a longo prazo, principalmente por essa questão financeira, Então, para o Santa Cruz, eu vejo que o ideal seria, se fosse para pensar numa reforma especificamente de um estádio, virar um clube empresa. Que isso não é algo que vai ocorrer do dia para a noite. Inclusive, já trouxe alguns outros vídeos no meu outro canal, lá no Black Cartel, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, falando sobre essa possibilidade de virar um clube empresa. Bom, e você acha que foi um erro, por exemplo, a construção de um novo estádio na capital de Pernambuco, ou deveria ter, por exemplo, uma reforma nos estádios que já estavam, sem ter, por exemplo, essa construção de um novo, ou, por exemplo, a Arena Pernambuco, que custou bastante, Se você for analisar no geral, esse projeto que surgiu da Arena Coral era justamente uma opção, uma alternativa à construção da Arena Pernambuco, que nos custos total ficaria muito mais alto do que seria esse valor na época de 190 milhões de reais. É claro, se você for até comparar com o preço do dólar da época,
seria equivalente a quase 820, 850 milhões de reais hoje. Porém, com a inflação, os custos aumentaram e tudo mais, com certeza seria uma obra na casa de 1 bilhão de reais. Nessa época eu não tinha noção de futebol, eu tinha 5 anos de idade lá em 2007, em 2009, então não assistia futebol ainda, mas quero saber você aí, ó, que acompanhou essa época, o que você acha que os fatores que não fizeram, por exemplo, o Santa Cruz ter uma modernização no seu estádio, que com certeza poderia ter sido peça fundamental para uma história ainda melhor, né? Tudo bem que logo em sequência conseguiu voltar para a Série A e tudo mais, mas, por exemplo, se conseguisse ter essa modernização, ajudaria bastante. Os times no Brasil que passaram por uma reforma significativa conseguiu resultados muito melhores do que era, por exemplo, antes da reforma dos seus estádios e, com certeza, atraindo um público maior do seu próprio torcida. Quero que deixe aqui embaixo, então, a sua opinião nos comentários. Não se esqueça também de se inscrever aqui no nosso canal, no canal Futebol Team. Estamos com essa meta de chegar aqui, então, a 10 mil inscritos no canal. Já gravei aqui alguns outros vídeos, se você estiver assistindo depois, sobre esse projeto aqui, falando sobre o Arruda. No geral, vou deixar outros vídeos relacionados aqui na tela e também esse projeto de clube empresa. Clica lá, te vejo daqui a alguns segundos no meu outro canal, no Black Cartel, falando justamente sobre algumas questões financeiras. Valeu, galera!